iniciar. Bom, tá tudo certo? Sim, perfeito. A tela tá aparecendo aí certinho para vocês? Sim, da forma completa. Ok. Bom, pessoal, então vamos lá. O tema proposto para eu falar um pouquinho para vocês hoje é sobre o hemangiosarcoma cutâneo e subcutâneo, né? E aí, junto com o tema, veio uma pergunta: qual deve ser a extensão do procedimento cirúrgico? Eu acho que esse tema ele é bastante conveniente, sem sombra de dúvidas, para um consenso, onde tem muita coisa para se discutir, né? E, de fato, é um tema importante porque, afinal de contas, a gente tem aí, nas principais literaturas, das mais recentes literaturas, a indicação clara que a cirurgia é amplamente citada como tratamento desse tipo de doença. Então, os hemangiosarcomas cutâneos e subcutâneos são de praxe, né? A literatura recente, atual, ela indica o procedimento cirúrgico para tratamento da maioria desses tumores, principalmente nas formas localizadas e não metastáticas, tá? Só que, obviamente, pessoal, quando a gente fala de tratamento cirúrgico, eu preciso ter uma consciência muito grande de selecionar de forma correta esse paciente que seja candidato ao procedimento cirúrgico. Por mais que isso possa parecer óbvio, existem alguns passos que vão realmente me dizer se a intervenção cirúrgica de fato vai contribuir para a evolução da doença nesse paciente ou vai ter algum benefício, tá? Então, por exemplo, confirmação do diagnóstico é algo extremamente simples e que, teoricamente, não deveria passar batido, mas eu tenho que ter certeza que, de fato, eu estou operando um hemangiosarcoma cutâneo ou subcutâneo. E a gente sabe que na rotina do dia a dia isso não necessariamente é cumprido. Quantos e quantos procedimentos cirúrgicos acabam sendo feitos de forma não planejada e justamente começa o problema de não ter o diagnóstico confirmado. Assim como o número de pacientes que ainda são submetidos para tratamento cirúrgico, que é uma terapia local, tendo um paciente que já tem uma doença sistêmica, uma metástase em um órgão importante, também acaba sendo bastante grande. Da mesma forma, eu preciso determinar, antes de operar, quais são possíveis fatores que poderiam interferir na dose de cirurgia que eu vou utilizar. Então, será que o tamanho tumoral vai interferir na quantidade de tecido que eu vou fazer a ressecção? Será que a localização daquela lesão vai interferir na quantidade de tecido que eu vou remover? Então, todos esses fatores poderiam interferir na minha cirurgia e isso, obviamente, deve participar da seleção prévia desse paciente para saber se, de fato, ele é candidato ao procedimento ou não. E, por último, obviamente, o procedimento cirúrgico em si. Então, eu tenho um planejamento correto das possíveis intercorrências que vão acontecer durante a cirurgia, eu tenho um planejamento para fechamento desse defeito de forma adequada. Então, tudo isso é importante, mas que por muitas vezes deixa passar batido, e aí a gente acaba tendo resultados não desejáveis em pacientes que, teoricamente, se beneficiariam do procedimento cirúrgico, tá? A partir do momento que eu escolho que esse paciente, de fato, é candidato a um procedimento cirúrgico para intervenção terapêutica de um hemangiosarcoma cutâneo, eu sempre vou partir de duas perguntas que eu tenho que responder. Esse paciente está sendo submetido a essa cirurgia e a minha intenção é uma cirurgia paliativa apenas para amenizar sinais clínicos que o hemangiosarcoma está provocando, ou não, essa cirurgia está sendo realizada de forma realmente com intenção curativa, para que eu tente alcançar um controle local daquele processo neoplásico, tá? São objetivos completamente distintos. Se a gente for pensar em intenções paliativas para tratamento dos hemangiosarcomas cutâneos e subcutâneos, a gente acaba seguindo, né, uma regra já bastante estabelecida na literatura, criada por Enequim em 1980, onde ele divide as formas de fazer ressecção tumoral em 4 diferentes categorias. Então, eu teria aí a forma intracapsular ou debulking tumoral, onde eu adentro uma pseudocápsula tumoral e removo essa neoplasia em pedaços, ou eu tenho a opção de fazer uma ressecção marginal, que é justamente aquela ressecção onde eu acompanho essa pseudocápsula tumoral e não removo esse tumor com nenhuma margem de segurança.
Se a gente estiver falando de cirurgia com intenção paliativa, eu vou ficar justamente entre a escolha de uma técnica ou outra, tá? E quais são as condições clínicas desse paciente que me fariam a seleção justamente de um paciente que tem a indicação de um cuidado paliativo? Basicamente, seria aquele paciente que tem uma doença sistêmica, ou seja, que ele tem uma metástase por conta do hemangiosarcoma. Aí, de fato, ele só se beneficiaria de uma cirurgia se fosse para remover uma possível lesão que está diminuindo a qualidade de vida desse paciente. Ou ainda, a mesma situação para aquele paciente que tem um hemangiosarcoma visceral concomitante. A gente sabe que isso é um problema específico dos hemangiosarcomas, né? Muitas vezes eu tenho a neoformação cutânea e em um outro órgão e fica até mesmo difícil determinar se aquilo é uma outra lesão primária ou é uma lesão metastática. Um exemplo típico é ter um hemangiosarcoma cutâneo e, ao mesmo tempo, um hemangiosarcoma esplênico. Então, será que o que tem lá no baço é uma metástase do tumor que está na pele, ou, na verdade, é um outro tumor primário? Então, essa é uma questão muito comum nos hemangiosarcomas e que, de fato, se esse determinado paciente tiver uma indicação cirúrgica, eu vou optar por técnicas paliativas, porque não faz sentido tratar de forma agressiva uma doença que já é sistêmica. Também é uma indicação de cirurgia paliativa para esses pacientes naquelas situações onde eu tenho múltiplas lesões, né? É muito comum o hemangiosarcoma cutâneo, principalmente aqueles com apresentação actínica, que eles se desenvolvam de forma de múltiplas lesões. Então, na verdade, até mesmo pelo efeito de cancerização que esses tumores apresentam, eu tenho múltiplos focos e fica inviável aplicar uma margem cirúrgica adequada em todos eles. Então, de fato, aí eles só seriam candidatos a um procedimento cirúrgico se fosse para remover uma ou outra lesão que, de fato, esteja debilitando ou tirando a qualidade de vida desse paciente. E, por último, aquela situação onde eu tenho uma lesão única, localizada, mas que é impossível a aplicação de margens cirúrgicas recomendadas para o tratamento curativo. Então, muitas vezes a gente aborda de forma paliativa, fazendo uma ressecção intracapsular, uma ressecção por debulking, ou até mesmo marginal, para permitir com que outras terapias funcionem melhor naquela região. Provavelmente a gente vai citar ao longo aí do consenso a utilização de eletroquimioterapia, de quimioterapia nessas situações, para que a gente tenha uma maior efetividade, tá certo? E a literatura traz para a gente aí indícios que essa abordagem paliativa, ela é válida, ela é interessante. Olha que interessante, né? Nesse primeiro artigo que eu estou mostrando aqui para vocês, ele, na verdade, estudou hemangiosarcomas cutâneos e intramusculares, e eles perceberam que os pacientes que foram submetidos à cirurgia tiveram uma maior sobrevida, mesmo que elas fossem apenas paliativas, né? Então, eles foram comparados a pacientes que, na verdade, não operaram e mesmo assim, mesmo sendo cirurgias menos agressivas, eles tiveram benefício, porque eles acabaram sobrevivendo mais. Eu sei que o nosso consenso é de hemangiosarcoma em cães, mas eu gostaria, né, de citar esse trabalho de hemangiosarcoma em gatos para vocês, porque ele traz um dado que normalmente a gente não tem nos hemangiosarcomas cutâneos em cães. Ele diz o seguinte: esse estudo diz que a ressecção com margem, as ressecções sem margem tiveram uma maior sobrevida do que aqueles pacientes que não foram operados. Então, mostrando mais uma vez que mesmo em cirurgias menos agressivas, sem a margem com intenção curativa, esses pacientes acabaram aproveitando de algum benefício, tá? Mas é lógico, quando a gente fala de cirurgia, na maioria das vezes, o que é mais interessante é falar de cirurgia que eu tenho intenção de promover a cura, ou seja, de promover um controle local interessante para aquele determinado tipo de tumor, tá? Então, na intenção curativa, quando a gente estuda a intenção curativa, a gente cai numa máxima, né? Uma recomendação, uma regra tradicional para a ressecção de tumores sólidos malignos, né? É muito consenso nos livros a gente ouvir a seguinte recomendação: as margens laterais para a ressecção de determinado tipo de tumor maligno devem ter uma medida métrica. Então, comumente a gente ouve falar aí de 2 a 3 centímetros, sendo que a recomendação de profundidade, ela deve ter qualidade.
Então, sempre a gente trabalha com planos faciais de profundidade. Isso é uma verdade. Voltando àquele esquema de Hennequin de 1990 que eu disse para vocês, a gente percebe aí que a gente trabalha em outras duas categorias de ressecção neoplásica. A categoria de ressecção ampla e até mesmo quando não tenho condição de aplicar essa ressecção ampla, em algumas situações são indicadas as cirurgias radicais, né? Então, esse tipo de abordagem com intenção curativa para tumores sólidos malignos, eles geralmente vão acabar resultando em excisões amplas, como vocês podem ver aqui nesse caso, onde essa margem foi calculada, e provavelmente histologicamente livre, o que significa que a gente conseguiu remover macro e microscopicamente a neoplasia por inteiro, tá? Só que, frequentemente, essa recomendação base, genérica, ela sofre possíveis interferências. E essas possíveis interferências vêm de diversos aspectos. Por exemplo, existem interferências baseadas em evidências específicas de algumas neoplasias. É uma verdade, por exemplo, em mastocitomas, que muitas vezes a gente pode abordar eles de forma menos agressiva usando o esquema de margem proporcional. Existe um trabalho publicado lá em 2013, que já foi replicado algumas vezes, que mostra para a gente que tumores até 2 centímetros de diâmetro podem ser removidos com uma margem proporcional ao seu maior diâmetro, ou seja, ele tem 0,6 centímetros de diâmetro, eu posso fazer uma margem de 0,6, e isso para mastocitomas de baixo grau, grau 1, grau 2, é o suficiente para ressecção. A mesma coisa para sarcomas de partes moles, de baixo grau. Nós sabemos que esses tumores, mesmo que ressecados com poucas margens, às vezes 1 centímetro, não necessariamente vão ter uma recidiva desse tumor. E aqui, como a gente está falando de hemangiosarcoma, nós também temos uma quebra dessa regra geral que eu disse anteriormente. Para os hemangiosarcomas cutâneos, classificados como T1, eu posso ser mais conservativo e ainda experimentar de um bom resultado. Então, eu tenho uma recomendação de margem menor do que a convencional e ter um resultado positivo. Então, isso é uma interferência à regra genérica. Outra coisa que pode interferir essa regra genérica dos 2 a 3 centímetros, mais uma camada, mais um plano facial de profundidade, é a localização específica. Então, e muitas vezes eu não consigo fazer uma ressecção com a margem recomendada em locais como cabeça e extremidades. Então, eu vou adaptar a minha realidade e isso não necessariamente significa que eu vou ter margens incompletas. E, por último, a própria preferência pessoal. Embora isso não devesse interferir de forma direta na recomendação de margem, atualmente, a gente tem alguns estudos bem interessantes que comprovam isso. Olha só, esse estudo publicado agora em 2021, ele, na verdade, estudou a concordância entre diferentes cirurgiões na determinação de margem de 3 centímetros para tumores subcutâneos. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram diferentes pacientes, tá? Pacientes realmente que tinham neoplasias do subcutâneo e recomendação de ressecção de 3 centímetros de margem, e eles solicitaram para que diferentes cirurgiões apontassem onde eles fariam a ressecção. Então, essa indicação ela foi fotografada e foram utilizados aparelhos de laser para determinar exatamente onde cada um indicou que faria a ressecção, e o resultado foi bem interessante. Eles fizeram essa medição em cerca de 132 medições em diferentes tumores, e eles perceberam que 95% dos cirurgiões fornecem uma dose cirúrgica que varia de 2,4 a 3,6 centímetros. Então, em tese, todo mundo apontou onde seria a incisão com 3 centímetros, mas a variação foi de 2,4 a 3,6. Poxa, isso parece pouco? São alguns poucos centímetros? Até parece, mas a gente ainda não sabe até que ponto isso interfere na margem histológica. É muito claro para a gente hoje em dia já diferenciar. Se eu tenho 2 centímetros de margem cirúrgica, essas 2 centímetros não vão representar as margens histológicas, elas serão muito menores. Então, até que ponto 0,6, até que ponto 0,4 centímetros não vai interferir no resultado de uma margem que teoricamente é padrão. Isso é algo que a gente ainda tem que estudar, tá? Mas vamos deixar o genérico de lado. Vamos falar especificamente o que a literatura traz para a gente de recomendação cirúrgica para hemangiosarcomas cutâneos e subcutâneos. Então,
A recomendação atual, ela leva em consideração o estadiamento clínico. Então, o hemangiosarcoma cutâneo é um tipo de neoplasia que tem uma recomendação específica, que foge da convencional, e essa recomendação, ela leva em consideração o estadiamento clínico. E lá diz o seguinte: para tumores que dentro do estadiamento clínico são T1, ou seja, T1 representa, vamos ler aqui, tumores confinados no sítio primário, ou ainda confinados à derme e que sejam menores que 5 centímetros de diâmetro. Isso é um tumor T1, tá? Para esses tumores, a recomendação de margem é 1 a 2 centímetros de margem lateral e um plano facial de profundidade, tá certo? Já a recomendação para os T2 e T3, o que é T2, o que é T3? T2 é um tumor, é um tumor que invade o tecido subcutâneo ou é maior que 5 centímetros de diâmetro, e o T3 é aquele tumor que invade musculatura. Simples assim. Então, para T2 e T3, a recomendação ela já não é tão específica. Eles jogam a culpa lá para outro tipo de tumor. Eles falam o seguinte para a gente: vai ser necessário remover esses tumores com margens mais amplas, certo? Similares ao que se recomenda para sarcomas de partes moles típicos, porque a gente sabe que o hemangiosarcoma cutâneo e subcutâneo, ele é um sarcoma de tecidos moles, de partes moles, atípico, ele não se enquadra dentro daquele grande grupo, tá? Então, é isso que a literatura traz para a gente de recomendação. Será que isso funciona? Vamos recorrer aí à literatura para entender isso. Então, esse é um estudo muito citado, já é um pouco antigo, de 2004, que, na verdade, eles fizeram um estudo retrospectivo de pacientes com hemangiosarcoma visceral e não visceral. E aí não é surpresa para a gente, mas a maioria dos não viscerais eram justamente os cutâneos. Eles mostram para a gente que o seguinte: todos os pacientes que tiveram no laudo histopatológico margens cirúrgicas livres a maioria deles tiveram uma sobrevida maior de 12 meses. Ainda, houveram 34 cães nesse estudo que vieram a óbito. Desses 34, 28 deles, o hemangiosarcoma foi removido de forma incompleta. Então, parece que aplicar a margem cirúrgica da literatura traz algum resultado, né? Ainda, eles ligaram a excisão cirúrgica completa como fator prognóstico mais importante para aqueles hemangiosarcomas não viscerais. Tem um outro estudo um pouco mais específico, porque, afinal de contas, ele fez apenas uma análise de hemangiosarcomas cutâneos, que eles falam o seguinte: quando o paciente tem o tumor T1 e ele faz uma cirurgia para sua ressecção, somente a cirurgia garante uma sobrevida média de 780 dias. Então, o resultado é muito bom. Entretanto, esse trabalho, assim como o anterior também, ele não fala para a gente qual foi a abordagem cirúrgica utilizada. Então, a gente sabe que é de 1 a 2 centímetros para T2, mas será que foi isso que eles utilizaram? Será que na maioria eles utilizaram 1? Ou na maioria eles utilizaram 2? Ou eles utilizaram 1,5, né? Ou teve paciente que eles removeram com mais ou menos margem? Isso eles não especificam. Assim como esse trabalho mais novo e com maior número de casos, que mostra para a gente também, específico, tá, de hemangiosarcoma cutâneo, que mostra que a mediana de sobrevida foi de 780 a 987 dias, então bastante interessante também. A porcentagem de sobrevida no primeiro, segundo e terceiro ano foi, respectivamente, 79%, 60%, depois 44% para o terceiro ano, então resultado muito interessante. Mas, da mesma forma que o estudo anterior, qual foi a abordagem cirúrgica aplicada? Eu sei que eles foram operados. Será que eles seguiram exatamente o que está na literatura? Ninguém descreveu exatamente isso. Então, embora pareça que a literatura confirma que a indicação de 1 a 2 centímetros ela é eficaz, surgem questões. E aí acho que nenhum lugar melhor para a gente trazer questão do que um consenso, né? Quais são questões interessantes? Então, para esses casos que foram bem-sucedidos, a gente não sabe qual foi a abordagem cirúrgica. Será que eles se beneficiariam até mesmo de abordagens menos agressivas, tendo o mesmo resultado? Eu já citei anteriormente para vocês que isso tem sido cada vez mais discutido em outros tipos de tumores, por exemplo, no mastocitoma. A gente tem um problema muito sério, que é a própria variação de tamanho tumoral.
Então, eu tenho lá a recomendação, 1 a 2 centímetros, mas, poxa, parece pouco, né? 1 para 2 centímetros, mas o resultado disso no paciente vai depender muito do tamanho do tumor que eu estou operando e da localização. Eu fiz uma representação no cadáver aqui para mostrar para vocês, onde nós criamos uma neoformação de 2 centímetros de diâmetro na lateral da coxa, tá? Que é uma área que não é tão difícil assim de ser operado. E nós desenhamos inicialmente uma margem com 2 centímetros laterais de margem e um plano facial de profundidade. Foi esse resultado que vocês conseguem ver. Eu criei uma ferida que facilmente eu consigo uma aproximação primária sem nenhum problema. Mas quando eu ampliei essa margem de 2 centímetros lateral para 3 centímetros, foi esse o resultado. Então, acrescentando apenas 1 centímetro lateral, eu tenho um defeito muito maior e que, de fato, eu nem consigo aproximar de forma primária. Vai ser necessário algum tipo de reconstrução para fechar esse defeito, tá? Então, isso deve ser questionado, né? Porque, afinal de contas, pode ser que eu esteja operando demais pacientes que não precisam tanto. Será que isso é verdade? Outras questões, né? Para esses pacientes que eram T1, mas que foram, de certa forma, atípicos, ou seja, que desenvolveram recidiva, que desenvolveram metástase ou que morreram por conta do hemangiosarcoma, não é isso que a gente espera a partir do momento que eu opero. Qual foi a abordagem cirúrgica desses pacientes? Será que justamente nesses foi usada uma dose cirúrgica, uma margem cirúrgica menor, né? Será que esses pacientes tinham algum indício antes de operar que valesse a pena eu prestar atenção e falar assim, não, nesse eu preciso utilizar uma dose maior? Ninguém sabe, isso não é descrito. Ou seja, a gente tem as recomendações cirúrgicas, sim, para esses hemangiosarcomas que são T1, que é 1 a 2 centímetros, mais um plano facial de profundidade, porém, o estadiamento clínico é o fator único para determinação disso. Eu acredito só no estadiamento para poder determinar a forma que eu vou abordar esse paciente cirurgicamente, né? E será que isso não é pouco? Porque, afinal de contas, eu pré-determino isso de forma clínica, por meio da palpação. Olha, para vocês terem uma ideia, essa foto desse paciente que eu estou mostrando para vocês, que tem um hemangiosarcoma cutâneo, não actínico, claramente não actínico, porque era uma extremidade de membro de Yorkshire, tá? Ele é T1, porque, afinal de contas, ele é menor que 5 centímetros, mas tem um problema muito grande. Essa é uma região que eu não tenho uma grande quantidade de subcutâneo. Então, qual é a minha capacidade de determinar se aquilo de fato está só na derme, e aí eu usaria uma margem mais conservadora, ou ele se aprofunda até o subcutâneo? Nessa situação, a minha capacidade técnica de fazer isso é extremamente limitada. Claro, talvez não esteja aderindo ao músculo, que seria muito pior, né? Mas diferenciar um cutâneo de um subcutâneo, talvez eu não saiba disso. Essa recomendação sequer leva em consideração o tamanho tumoral. Então, o tamanho tumoral para os hemangiosarcomas, ele é prognóstico? A literatura, ela não consegue comprovar isso. Parece que para humanos, sim, mas na veterinária, muitos estudos não acham um prognóstico relacionado o tamanho tumoral, relacionado a prognóstico, tá? O que a gente vê são alguns autores citando que ele não é prognóstico, porém, ele interfere na cirurgia adequada. Então, de forma indireta, um tumor grande demais, eu não consigo operar de forma adequada, né? Então, pode ser que eu tenha uma interferência indireta, sim, né? E outro problema, lembra que o T1 são para tumores até 5 centímetros. Essa é uma variação muito grande, pessoal. Não é a mesma coisa eu fazer a ressecção tumoral de um tumor cutâneo que tem 2 a 3 centímetros e um tumor que tem 5 centímetros. São níveis de cirurgia completamente distintas. E eu vou operar todo mundo igual? Então, é uma coisa que a gente tem que, com certeza, discutir, né? Sem contar a localização. Então, a gente sabe que alguns hemangiosarcomas que se desenvolvem em regiões específicas, por exemplo, ventre abdominal, daquele paciente branco que não tem cobertura pilosa, há uma chance muito grande de ser um hemangiosarcoma actínico, que tem influência solar. A gente sabe que eles são muito mais recidivantes. Será que a cirurgia tem que ser a mesma para evitar essa recidiva? Tá certo que a recidiva parece não interferir na evolução da doença. Mas então, será que eu opero mais para evitar recidiva ou será que eu opero menos, já que eles vão recidivar de qualquer forma, né? Além de, obviamente, né, algumas regiões, como dessa foto, eu tenho uma maior dificuldade de aplicar as margens cirúrgicas recomendadas, certo?
E quando a gente considera as recomendações para T2 e para T3, o que a gente tem na literatura, né? Então, mais uma vez, eles recomendam aí margens mais amplas. Se eu não conseguir aplicar margens amplas, eu vou aplicar margens até mesmo radicais, como amputação, muitas vezes. E elas são baseadas no que a gente tem de indicação para sarcomas de parte mole, tá? A literatura, ela traz alguns aspectos prognósticos a respeito dessa abordagem, mas, mais uma vez, não querendo ser repetitivo, os estudos não mostram exatamente qual foi a abordagem cirúrgica tomada, tá? Mas esse, especificamente, ele fala o seguinte para a gente, que a ressecção tumoral completa é principalmente ligado ao tamanho tumoral. Então, quanto menor o tumor, maior a chance de eu fazer ressecção completa, tumoral completa. Mostra também que as ressecções cirúrgicas completas apresentam maior sobrevida do que aqueles pacientes que são operados e eu não consigo essa ressecção completa. 399 dias versus 130 dias, uma diferença boa. Além disso, uma maior sobrevida em pacientes submetidos a cirurgias, mesmo que de forma paliativa. Os pacientes que foram operados, tá, têm um risco de morte 5,8 vezes maior do que aqueles pacientes que não foram operados, tá? Então, a gente tem diferenças significativas aí no que diz a literatura. Outra questão a respeito do T2 e do T3 é que eles são agrupados, eles são todos colocados dentro de um mesmo grupo e a recomendação é a mesma. Só que a gente dá uma olhadinha na literatura e a gente vê que alguns artigos trazem para a gente que talvez uma forma possa ser pior do que a outra, tá? Esse artigo de 2011, teoricamente, ele não observou diferença na sobrevida de pacientes T2 e T3. Esse trabalho de 1994, ele simplesmente agrupou T2 e T3 junto, e esse trabalho de 2008, ele diz sim que os tumores intramusculares apresentam uma pior evolução comparado aos tumores apenas subcutâneos. E lembrando, a gente acaba tratando os dois de forma semelhante, tá? Então, de novo, temos questões a respeito dessa indicação? Com certeza. Primeiro, não sabemos qual foi a abordagem cirúrgica aplicada nesses trabalhos, tá? Será que eu devo aplicar as margens cirúrgicas da mesma forma para os subcutâneos e intramusculares? E ainda, aqueles T2 e T3 que tiveram um pior prognóstico, será que eles foram operados da forma correta? Será que realmente esses pacientes também, a maioria era T2 e não foi aplicada uma margem cirúrgica mais agressiva? A gente não sabe disso. O que, de fato, a gente vai ter uma certeza maior é que quando eu tenho um tumor T2, T3, né? Então, subcutâneo, maior do que 5 centímetros ou intramuscular, eu vou fazer cirurgias mais agressivas. A indicação é que a gente que nós performamos cirurgias mais amplas, certo? E essas cirurgias mais amplas são altamente dependentes de planejamento. E aí está o que eu sempre bato nessa tecla. Nós, veterinários, ainda cirurgiões, somos muito ruins em planejar ressecções cirúrgicas, neoplásicas. E a literatura, mais uma vez, ela tem mostrado indícios disso. Esse é um dos poucos artigos na veterinária que a gente tem, não ligado especificamente a hemangiosarcoma, mas sim em sarcoma de tecidos moles, que mostrou o seguinte, pessoal, foram 350 casos levantados a partir de um questionário, mas que eles perceberam que apenas 4% desses pacientes tinham diagnóstico histopatológico antes da cirurgia e apenas 16,8% dos pacientes tinham diagnóstico citológico. Foi realizada uma citologia antes de serem operados, tá? Isso acabou acarretando em 5% apenas dos casos que foram tratados com margens cirúrgicas adequadas, 5%, e esse é um estudo feito na Europa, tá? E 4% que realizaram um estadiamento básico, como uma radiografia torácica antes de operar. Lógico que na medicina esse reflexo já é muito mais conhecido. Esse estudo, por exemplo, ele traz dados bastante assustadores para a gente. Ele fala que em 117 casos de osteosarcoma de alto grau, nesse estudo especificamente, 9 foram erroneamente diagnosticados como benignos e acabaram sendo tratados com procedimentos cirúrgicos bem pouco indicados para uma neoformação maligna, como a curetagem, por exemplo. Em 15 desses casos, né, em 15 dos 117 houveram recidivas,
E pacientes que foram considerados, que tiveram uma abordagem não planejada, tiveram uma sobrevida média 10 anos menor do que aqueles pacientes que a abordagem cirúrgica foi planejada. Então, a gente está mexendo com 10 anos de sobrevida de uma pessoa, baseado em planejamento antes de operar e comparado com aquele que planeja antes de operar, tá? Mais um artigo da medicina falando isso para a gente, ó, 65 pacientes com sarcoma de tecidos mole em extremidades, 19% passaram por intervenções cirúrgicas não planejadas, e aí isso acabou culminando em indicação de cirurgias adicionais, mais complexas ainda, ou a indicação de terapias adjuvantes sem necessidades, como uma quimioterapia, por exemplo. 3% desses pacientes tiveram indicação, ou, na verdade, realizaram amputações desnecessárias. E 10% tiveram sequelas incapacitantes, perda de função, recorrência tumoral local ou morte em resultado dessa cirurgia não planejada. Então, isso é muito assustador. Imagina se a gente tivesse dados mais específicos para a gente dentro da veterinária, tá? Então, assim, pessoal, de fato, perante tudo que a gente pode confiar nessa indicação que eu tenho na literatura, de agir de tal forma para T1, de tal forma de T2, T3? Eu posso confiar no laudo que eu recebo do histopatológico, falando se aquela margem foi limpa ou não? Na verdade, a resposta é que eu tenho que, até o momento, confiar. Mas existem interferências disso? Com certeza. Eu peguei para dar uma lida no capítulo novo, né? Esse livro foi recém-lançado agora em 2022, esse livro de cirurgia oncológica, e eu fui reler o capítulo de princípios de cirurgia oncológica. E, na verdade, eles fazem uma indagação muito interessante a respeito da definição do que é margem cirúrgica. Então, eles deixam claro nesse capítulo o seguinte: os trabalhos que criam essas determinações, tal tumor é necessário 2 centímetros, outro é necessário 3 centímetros, eles usam parâmetros diferentes para determinar o que eles consideraram como margem. Então, a margem cirúrgica ela pode ser a amplitude de tecido normal, medida ainda no paciente, ou seja, in situ, entre o tumor operável e o tumor palpável, e a incisão que eu vou fazer, que é na maioria das vezes o que eu acredito, pelo menos é o que eu faço no dia a dia, mas tem estudos que levam em consideração a margem, essa margem de 1 a 2 centímetros, a amplitude de tecido saudável após a ressecção e antes de colocar no formol. E tem outros estudos que consideram essa margem após a fixação, que a gente sabe que tem um encolhimento. Então, assim, na maioria dos estudos veterinários, isso não está muito bem especificado, e pode ser que eles tenham utilizado parâmetros diferentes, e o que me daria medidas completamente diferentes também. Ainda bem que hoje em dia a gente tem bastante guideline, né, para avaliação histopatológica de margens cirúrgicas, mas essa revisão recente também de 2017 mostra para a gente que nós temos um número muito grande de variáveis, de fatores que podem interferir na avaliação histopatológica dessas margens, ou seja, em dizer se esse paciente está livre ou não da doença, se foi removido por completo ou não, tá? Aqui estão alguns exemplos, eu não vou entrar, não temos tempo para entrar em detalhes, mas eu tenho um vídeo para rapidamente exemplificar para vocês que uma dessas interferências é justamente o encolhimento da minha peça após a incisão com bisturi. Então, acredita-se que essa redução seja de 35% a 42%. Então, será que não interfere de forma direta na avaliação da margem cirúrgica? Bom, perspectivas futuras. Na verdade, o que a gente interpreta, avaliando todos esses estudos, é o seguinte: na verdade, não importa muito se eu opero esse paciente com 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. O que importa é que esse paciente tenha margens histológicas livres. O problema é que uma coisa é dependente da outra. Para eu ter uma margem histológica livre, eu preciso ter operado esse paciente com determinada margem. Então, não tem como desvincular. E aí, com certeza, o que nos aguarda no futuro são técnicas que tenha como eu individualizar para cada paciente, como se eu tivesse que analisar de forma macroscópica, muitas vezes por exames de imagem, o quanto eu preciso de remover de margem para aquele determinado paciente, então, de forma individual, e até mesmo as avaliações de margem no transoperatório, que já é uma realidade, pelo menos nos grandes centros aqui do Brasil, através dos cortes por congelamento.
tá? Então, provavelmente é para lá que nós vamos caminhar. Se a gente dá uma pesquisada na literatura sobre essas perspectivas futuras de avaliação de margem, a gente acaba notando um número muito grande de publicações, recentes, que usam a tomografia de coerência óptica, que é um tomógrafo utilizado, na verdade, para avaliação de tecidos oculares. É uma tomografia que não usa radiação, mas que ela tem sido adaptada para avaliação de margens ali durante o transoperatório, e todos esses estudos são unânimes em dizer que a sensibilidade e especificidade parece ser bastante alta, embora exija um determinado treinamento do operador dessa máquina, né? Lógico que ainda é distante, mas são publicações todas veterinárias e que, quem sabe, chega aí mudança nessas diretrizes para a nossa conduta. Bom, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Tinha pouquinho tempo para falar de tanta coisa, mas acho que deu certo. Joia, excelente.